bem-vindos ao canal Na Direção da Luz. Hoje eu vim falar sobre um assunto bem importante, que é a mente e a consciência. Vocês já devem ter ouvido as pessoas falando sobre a diferença entre esses dois, ou sobre a mente e o ego, e a consciência, o nosso ser superior, a nossa mente superior, o nosso eu superior, né? E eu vim trazer esse assunto para a gente entender, inclusive, como isso afeta o nosso dia a dia, as nossas emoções, né, as nossas ações. Então, gente, você já deve ter se pego falando com você mesmo, né? Então, o ego, né, ou a nossa mente inferior, ela é muito relacionada à nossa identificação com os papéis que a gente tem no nosso dia a dia. Então, com a sua profissão, com, né, você ser, no meu caso, Fabiola, professora, filha, esposa, né, as coisas que eu faço, que a gente tem uma identificação muito grande com essa vida terrena, apegos, inclusive, né, tem muita gente que se identifica muito com os bens materiais que tem, por exemplo, né, então eu tenho um carro, eu tenho uma casa. O ego, ele está muito relacionado a essa identificação, a esses papéis e esses apegos, né, que a gente tem às coisas que a gente tem, ao que a gente é. E quando a gente está muito identificado com o ego, fica difícil a gente enxergar quem a gente é de verdade, que é a nossa essência, que é o nosso eu superior, que é a nossa consciência. Então, às vezes, você tá lá, né, principalmente quando a gente está nesse trabalho mais já de autoconhecimento, espiritualidade, e você, por exemplo, acaba sem querer julgando alguém, né? Isso é o seu ego. Aí você vai lá, julga, aí de repente você fala, não, Fabiola, não posso julgar. Então, tem duas Fabiolas aí dentro, né? Tenta perceber se você já se viu conversando como se tivesse duas pessoas diferentes dentro de você. Então, essa voz que fala com você, né, é essa diferença entre a sua mente e a sua consciência. E aí a consciência, ela é a nossa essência, ela é quem a gente é lá dentro. Quando a gente, geralmente quando a gente está meditando, a gente consegue se conectar com a nossa essência. E a nossa essência é esse eu superior, esse ser superior, o ser quântico, que está conectado com todas as outras pessoas, está conectado com o universo. Só que às vezes é muito difícil a gente se conectar, né, por a gente estar tão identificado com o ego, como eu falei antes. Então, para a gente entender um pouquinho dessa questão do ego, né, como eu falei, ele está sempre muito relacionado a esses apegos, a essa identificação com papéis, e na verdade a gente é como se a gente fosse uma máquina, né? Então a gente é um computador, por exemplo. Você não precisa mandar o seu corpo respirar, né? Isso acontece automaticamente, você não precisa mandar o seu corpo ficar com fome, né? Ou inclusive dizer para o seu corpo que é para ele ficar com medo de determinada situação, ou que é para ele ficar ansioso, né? Então tudo isso é pra gente começar a perceber que, na verdade, se a gente não controla a nossa mente, ela tem muito controle sobre a gente. Porque olha todas essas ações, esses sentimentos, essas coisas que acontecem com a gente, até biologicamente falando, que é a nossa mente que controla, né? É o nosso ego que controla. Então, se a gente está muito inconsciente desse processo, a gente acaba sendo completamente controlado pelo nosso ego. Então, por exemplo, quando algumas pessoas falam, você está ansioso, você está com algum sentimento, só observa. Para a gente conseguir observar, a gente precisa estar conectado com a nossa consciência. Porque o nosso ego, ele é muito primitivo, né? A nossa mente, ela é primitiva e ela está sempre preocupada com a sobrevivência. Então, o ego, o mais importante para ele é a sobrevivência, a sua sobrevivência. Só que isso acaba indo para um extremo muito grande, né? Essa questão da sobrevivência fazia muito sentido quando a gente era pré-histórico. Então você estava lá nas cavernas e ele precisava deixar você mais ansioso, mais atento, né? Com um barulho, com alguma coisa, para garantir a sobrevivência da espécie. Mas hoje a gente não vive mais nesse contexto e esses padrões, né, de repetição de comportamentos foram passando ao longo dos anos. A gente continua com esse padrão, só que agora ele se aplica a outras situações que na verdade não são perigos para a nossa existência. Então, por exemplo, hoje você gera toda essa descarga de emoções e de sentimentos porque um relacionamento seu está acabando, porque você tem uma prova na faculdade, no colégio, né? Ou porque você tem que fazer uma apresentação de trabalho. Na verdade, tudo isso é o seu ego enxergando isso como um risco à sua sobrevivência. E aí você entra nesse turbilhão de emoções sem parar para pensar o jogo mental que o seu ego está fazendo com você. Quando a gente fala isso de para e observa, é você enxergar isso, você enxergar que o ego está te dominando.
enganando, que o ego tá achando que você não vai ser capaz de fazer aquilo, porque talvez você vai ser julgado, que o julgamento, meu Deus, vai ser que você vai morrer por causa daquilo, ou se você não for bem na prova, seu mundo vai acabar. E na verdade não vai, né, gente? Lógico, não tô fazendo apologia aqui pra vocês não estudarem, não fazerem as coisas, mas é pra gente lidar melhor com essas coisas, entender que isso, qual que é o fim? Vai até o fim disso, sabe? Ah, e se eu não for bem na prova, o que isso representa? Ai, meu Deus, não, não vou conseguir me formar na faculdade. Mas será que não vai mesmo? Né? E se eu não conseguir me formar na faculdade? Ah, não vou ter emprego. Vai analisando até onde o seu ego leva a esse desespero. Geralmente a essência é essa sobrevivência da espécie. E aí quando a gente começa a perceber esse jogo do desespero do ego, né, fica mais fácil a gente conseguir só observar o sentimento vindo e entender que tudo bem, o sentimento veio, porque o ego identificou essa situação como, né, uma catástrofe enorme, mas não é assim. Se centra novamente, entende que não é tudo isso, observa esse sentimento e deixa ele ir. E o problema do ego é que daí ele se identifica tanto com situações que você já passou e que realmente podem ter te deixado sentindo que essa situação é muito maior do que ela é, ou inclusive, por exemplo, você na infância ouviu alguém te dizer que tinha medo de tubarão. E aí a partir disso você passa o resto da vida a ter medo de entrar no mar, por exemplo, né? Porque o seu ego, ele faz essas identificações. Não, se eu entrar no mar, tem um tubarão, e o tubarão, sei lá, vai me comer e eu vou morrer. Só que não é bem assim. Se a gente entrar no mar aqui na praia, no raso, não tem tubarão. Então é esse tipo de exercício, de você perceber o quanto o seu ego está te limitando, né, por padrões que ele repete, e você conseguir olhar isso e perceber que não é isso de verdade. Isso é o seu ego dizendo, e você olhar com consciência e ver não é isso, né? E conseguir se centrar, só observar esse sentimento, observar a origem dele, para conseguir se conectar e deixar esse sentimento ir, né? Dentro do yoga a gente fala muito dessas duas instâncias como Ahankara e Buddhi, né? Então o próprio Bhagavad Gita fala disso, e ele tem uma passagem muito interessante que ele compara a mente, o ego, com uma carroça que está sendo levada por cavalos. Os cavalos são os nossos sentidos, então o nosso ego, a nossa mente, ela é muito conectada com prazeres, com apegos, essas coisas dos sentidos, né? E a gente tem o condutor, que seria a nossa consciência, seria a Buddha. Se os cavalos estão muito desgovernados, né, eles estão querendo todos os prazeres da carne, do alimento, apegos materiais, né, eles vão estar desgovernados e essa carroça vai para qualquer lugar. Ela vai para qualquer direção que os cavalos apontem, ou inclusive até ficar parada, porque esses cavalos estão completamente desgovernados. E aí nesse momento o Buddha, sendo o condutor, que é a nossa consciência, não consegue fazer nada, certo? Se os cavalos estão desgovernados, levando a carroça para qualquer lugar, a nossa consciência não vai conseguir parar e ter um discernimento, né? E quando a gente consegue controlar todos esses apegos, todo esse ego, né? Todos esses cavalos, a nossa carroça vai seguir na direção que Buddha governar, que Buddha mandar a gente seguir. E aí a nossa essência consegue nos levar para o caminho correto. E como a nossa essência é sempre amor, é sempre paz, o Buddha sempre vai levar a gente para o lugar certo.